Opa, bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui mais um vídeo da série de histórias sobre os cavaleiros, né? Falando um pouquinho sobre os Cavaleiros de Ouro. Tem nossa minissérie dos Cavaleiros de Ares. Dessa vez com o episódio 2, que é o vídeo sobre o Xion. Então se acomode, se aproveita aí, pega uma água, senta e vamos lá para falar sobre esse cavaleiro, que é um dos meus favoritos, talvez o meu terceiro favorito dos Cavaleiros de Ouro. Xion de Ares, um dos Cavaleiros de Ares mais conhecido em toda a série de CDZ. No caso, por sua grande participação em várias obras diferentes, como no passado, que é Next Dimension e Lost Canvas, no presente, no clássico, tendo uma grande importância nessa obra, no spin-offs que se passam no presente ou no futuro, sendo citado ou lembrado rapidamente em Santia Show, Soul of Gold e episódio G, e tendo algumas cenas de lutas importantes nas obras que se passam um pouquinho no futuro de um universo alternativo, que é, no caso, episódio G, Assassin. Então vamos lá, começando pela ordem, primeiramente por Next Dimension, que é o passado de Cavaleiro do Zodíaco oficial. Aí nesse momento, você que talvez não conhece tanto de CDZ ou que só viu uma obra ou outra, deve estar se perguntando, peraí, não seria Lost Canvas o passado oficial de CDZ? No caso, não. O passado oficial de CDZ é Next Dimension, que foi criado pelo autor original. Lost Canvas, ele é uma obra criada pela Shiori, que é muito importante e muito amada pelos fãs, obviamente, mas não é o passado oficial por ser um spin-off. E é até bom ser um spin-off, porque tipo assim, inicialmente ela se trataria de uma obra que ocorreria em conjunto com a obra de Next Dimension, só que mostrando Next Dimension por outra linha do tempo. Não linha do tempo, no caso, outro ponto de vista. Mas a Shiori, junto com os editores, deram uma olhada e resolveram tomar a decisão de fazer algo diferente com essa obra, o que acabou dando uma certa liberdade para ela, fazendo com que virasse um spin-off, uma obra de um universo alternativo, passado alternativo, não oficial, mas deu a liberdade de criar a obra do jeito que é. Então, Lost Canvas ser um spin-off não é ruim, é o que deu a liberdade dele ser como ele é. Next Dimension. Nessa obra, o Xion desde criança ele é conhecido pela sua natureza calma e serena, sendo que desde cedo também ele tem como amizade dois aspirantes, né, de cavaleiro, né, que são Doku e Xion. Quando junto, muitas das vezes os três, né, no caso, acabavam aprontando, causando bagunças e às vezes até causando alguns problemas, como na vez que eles acabaram ocasionando a morte de uma leoa que tinha filhotes esses que depois foram adotados pelo Kaiser de leão, que cuidou deles até eles crescerem. Mas, né, voltando aos três, né, eles, mesmo com essas dificuldades, com esses problemas que eles causavam, eles aos poucos foram se modelando para a estrutura de um cavaleiro, sendo que o Xion foi se tornando um cavaleiro cada vez mais sábio, até que ele enfim se tornou um cavaleiro mesmo, sendo que ele iniciou como um cavaleiro de bronze. Entre essas várias vezes, né, que eles causaram problemas, né, tem uma situação específica que é importante relembrar, que é a vez que, por uma decisão impensada durante uma visita à Ilha Canon, que eles fizeram junto com os demais aspirantes a cavaleiros, meio que eles acabaram causando um probleminha meio grande. Tipo, eles estavam meio que sob supervisão do Odisseu, cavaleiro de prata de Serpentário, que se tornaria, né, o cavaleiro de ouro de Serpentário mais pra frente, como todo mundo já sabe. E eles resolveram simplesmente pegar e treinar na boca do vulcão, o que acabou com eles meio que presos, por causa do vulcão começou a meio que ter uma erupção, e o Odisseu chegou para salvar eles e acabou se ferindo bastante no processo para tentar salvá-los, mas ele não morreu na situação em questão, obviamente. O Xion e o Doku, eles iniciou a obra sendo um cavaleiro de bronze, mas logo no início eles acabam sendo promovidos para a patente de ouro, e após eles acabarem descobrindo, né, onde que fica meio que os domínios de Hades, que são nos Campos Elíseos, eles acabam tendo uma mini discussão, mas no fim acabam resolver a guerra, segundo eles, resolver os problemas da guerra eles mesmos, sem permissão, indo em direção a Campos Elíseos. E agora eu quero abrir uma aspas sobre isso que eu acho esquisito. Há um tempinho que eu li nesta dimensão, eu não lembro se tem explicação na obra, mas depois eu vou dar uma relida e qualquer coisa eu coloco aqui nos comentários pra tirar a dúvida, né?
né, para responder essa dúvida, caso tenha uma resposta na obra. Como eles foram para os Campos Elíseos, sendo que os Campos Elíseos só podem ser acessados através da hiperdimensão, que só é acessado após o Muro das Lamentações, e que se um mortal atravessar a hiperdimensão, acaba tendo seu corpo despedaçado. Queria saber, assim, talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, se alguém que estiver vendo aí souber informar, tirar essa dúvida minha, eu ficaria muito grato. Mas vamos voltar para a história. Mas, independente dos problemas, das dificuldades que eles teriam para chegar lá, o importante na obra é, eles chegaram. E ao chegar nesse local, né, que eu chuto agora que eu tô lembrando direito, talvez seja só um jardim chamado de Elísio, mas talvez não seja o próprio Elísio, mas ainda assim mantenho minha questão. Basicamente eles chegam no local e se deparam com Alone, que é o receptáculo de Hades daquela era, e tenta matar ele, mas são impedidos pelo Tema, que surge atacando eles para tentar proteger o amigo. Mas é ineficaz. Mas pelo menos acaba com os dois tentando ajudar ele a salvar o Alone da Pandora, que surgiu. No final eles acabam sendo envolvidos numa batalha contra os Espectros e tendo que lutar contra o Verme de Grifo, né? Que é o espectro de grifo dessa geração, que derrota os três por conta da barreira de Hades que tem no local, que deixa ele usar só 10% dos poderes. Mas acabam sendo salvos da morte pelo Suikyo, que agora se tornou o espectro de Garuda. Ele aparece usando as sapores de Garuda, que inclusive deixa eles meio confusos, que tipo, ele era um cavaleiro de prata, cavaleiro de Tarsa, mas agora do nada o cara aparece sendo um dos 3 juízes, né? Um dos líderes do exército de Hades. E quando o Verme e Garuda, né, que tipo assim, que o Garuda chegou para ajudar eles, né, e o Verme não gostou, quando eles vão começar meio que brigar, acabam sendo chamados e deixam os 3 para trás, que vão enfrentar alguns espectros mais fracos, mas acabam derrotando esses espectros mais fracos e acabam desacordando também logo após isso. Quando acordam, eles se deparam com a armadura de Tarsa, onde o Xion ele olha, né, pro reflexo, que quem não sabe, a armadura de Tarsa, quando tem água dentro dela, se beber da água pode acabar curando as feridas, mas se você olhar no reflexo pode revelar o futuro. O Xion ele olha para dentro e descobre que no futuro ele vai ser o grande mestre do santuário. Após esses acontecimentos, acaba com eles voltando do santuário, né, o Doku, o Xion e o Tema, que vai junto com eles, e chegando lá, o Xion e o Doku acabam recebendo punição por terem saído sem a permissão, tanto do Óxido de Touro como do Iso de Capricórnio. Então, quando eles recebem essa punição, o Xion ele volta depois para sua casa inicial, né, casa de Ares, para ele começar a guardar. Quando o Tema, acompanhado pelo Shun, tenta subir as 12 casas, eles acabam sendo parados pelo Xion, mas o mesmo acaba deixando eles passar após descobrir a invasão dos espectros ao santuário, e que o grande mestre acabou traindo Atena também. Tem essa treta aí que aconteceu, e após deixar eles passar, começa a se concentrar em parar o Suikyo, que está à frente, né, mas acaba sendo imobilizado pelo antigo companheiro e percebendo, né, que ele chora lágrima de sangue, né, porque eu acho que deve ser uma habilidade comum, mas não tenha sido falado, de todo cavaleiro de Ares, que é ver o estado da alma dos seus aliados. E aí ele vê que a alma do Suikyo está chorando sangue, como se ele estivesse fazendo algo que ele não gostaria, mas precisa fazer. O Xion ele acaba sendo salvo pelo Ikki, que surge atacando o Suikyo e os espectros, mas acaba que o Suikyo ele avança, segue subindo as 12 casas, e o Ikki vai atrás para conseguir parar ele, enquanto o Xion fica na casa de Ares para garantir que nenhum outro invasor vai entrar também. Mais para frente, quando o Suikyo é derrotado e parado na casa de Libra, o Xion é informado sobre o renascimento do Odisseu, que volta agora como Cavaleiro de Ouro Serpentário, e o plano que ele tem para matar Atena. Após ele receber essa informação, acaba sendo pego pela habilidade do Cavaleiro de Serpentário, a hipnoterapia, e posto para dormir. Quando acorda, ele está de frente com o 13º Cavaleiro de Ouro, que é inclusive o Cavaleiro de Ouro mais forte. Ele tenta impedir esse cavaleiro, né, de subir as 12 casas, mas assim, se enfrentar o Cavaleiro de Ouro mais forte é pedir para perder, né, muitas das vezes. Então o Xion não tem muita chance, acaba sendo derrotado, e após isso ele não tem muita mais participação nessa obra de Cavaleiro do Zodíaco. Lost Canvas. Agora, nessa segunda versão do passado CDZ, o Xion, assim como o Inés Dimension, ele também é conhecido desde criança pela sua serenidade. Só que nessa versão ele acabou sendo treinado pelo
Hakurei de Altak é um dos sobreviventes da última Guerra Santa. Ele é um dos descendentes, né, dos sobreviventes do continente de Mu. E acaba que por isso ele tem as habilidades de consertar armaduras do exército de Athena. Ele acaba se mostrando ser uma pessoa educada para as pessoas à sua volta, além de seguir fielmente os ensinamentos do seu mestre. O que faz com que o seu mestre diga com que ele meio que é um dos cavaleiros mais dignos a vestir a armadura de ouro. Quando ele foi informado de que não poderia vestir a armadura de Ares, ele acaba ficando meio indignado e meio zangado, mas no futuro ele acaba conseguindo essa permissão e indo para uma jornada para conseguir a armadura de ouro de Ares juntamente com Manigold. Nessa jornada ele acaba sendo guiado pelas memórias do Alvini, que ensina para ele quais que são os deveres de um cavaleiro de Ares. Durante a Guerra Santa em si, o Shuri participa de diversos combates e missões também, como por exemplo a missão do início da obra, onde ele e Doku, junto com alguns cavaleiros de prata e bronze, vão investigar a Catedral da Floresta na Itália, onde Hades havia sido reencarnado, né? Outra missão também, outra aparição dele importante é quando o Albath é derrotado pelo Minos, e ele é o Cavaleiro de Ouro que surge na Vila de Rodório para ajudar os habitantes e proteger eles. Além disso, meio que no desenrolar dos combates, vai acontecendo combates cada vez mais perigosos. Ele acaba se envolvendo em problemas cada vez maiores, como por exemplo, mas no final da segunda temporada, onde ele, juntamente com Doku, invade o castelo de Hades para tentar ajudar o Hakurei, o mestre dele, que tinha invadido o castelo de Hades para meio que acabar com o Hypnos. O Shun resolve invadir junto com o Doku para tentar ajudar o mestre. Só que ele acaba sendo puxado pelo Hypnos no meio do combate, e envolvido no meio do fogo cruzado, onde o mestre dele acaba selando, né, o Hypnos, mas acaba sendo morto pelo Hades. No meio desse combate contra Hades, ele percebe que não vai conseguir fazer nada e acaba deixando o Doku para trás para se teleportar junto com os Cavaleiros de Bronze presentes e salvar eles, deixando o Doku para trás e achando que ele havia morrido naquele momento. Mas acho que não é spoiler para ninguém que o Doku sobrevive, né? Ele acaba sendo salvo. Outros grandes feitos do Shun nessa obra que merecem ser citados também é, por exemplo, o momento onde ele, juntamente com Sísifo e o Regulus, lançam uma exclamação de Atena nos portões da Lost Canvas para abrir os portões, possibilitando a invasão. E também outro feito importante, que é ele não ter sido petrificado durante a passagem do primeiro portão. Outra luta que é muito boa de se falar é a batalha dele no Templo de Vênus, a luta dele contra o Lune de Balrone, que é um espectro com que ele já havia tido um envolvimento na infância, onde ele quase foi desviado pelo espectro pelo caminho da justiça, sabe? Ele quase que o espectro levou ele pro caminho errado. Mas durante a luta ele acaba descobrindo, né, o infeliz destino, né, de todos os cavaleiros de Atena, que eles vão ter após a morte, e acaba ficando um pouquinho abalado. Mas mesmo sabendo o sofrimento que aguarda ele volta a se levantar e se põe a lutar, né, contra o espectro, vencendo o adversário com a onda dos espíritos, a mesma técnica que o seu mestre usou para vencer o Hypnos. Na batalha final de The Lost Canvas contra o Hades, o Shun e o Doku invocam todas as armaduras de ouro para o campo de batalha, na intenção de usar o cosmo delas para acabar com a escuridão no local e fazer com que o adversário recue. Mas assim, isso não chega nem perto de ser o necessário para fazer com que o Hades recue. Mas é nesse momento que a alma de todos os Cavaleiros de Ouro que haviam sido mortos até aquele momento acabam surgindo para ajudar eles, lançando a onda de golpes contra o inimigo, fazendo assim com que o corpo de Alone seja separado da alma de Hades. Mas o Xion e o Doku acabam caindo esgotados após isso. Antes de seguir para o Templo de Plutão, né, para ter realmente a batalha final contra Hades, Atena acaba passando pro Xion o cargo do Mestre Santuário, e é assim que tem a última participação dele do Lost Canvas. Tem as participações nos Guides e tudo mais, que se passam após o período Lost Canvas, mas eu acho que já deu uma estendida um pouquinho grande no vídeo, e se eu for falar detalhadamente pode acabar deixando o vídeo muito extenso. Agora, indo para o clássico, né? Nesse o Xion tem uma participação um pouquinho menor, mas muito importante. O Xion, ele é o mestre santuário. Quando a deusa quer, ela manda o espírito de Lemur para o local onde estão os dois
gêmeos, né, Saga e Canon. E ele descobre, né, a existência, né, do espírito Lemon lá no meio. E é recomendado pelo Doku que ele mate o espírito Lemon. Só que ele resolve não fazê-lo por causa da dificuldade que ele tem inicialmente, porque o espírito parece uma criança. E quando ele resolve ir lá para resolver essa questão de vez, o espírito já tinha se escondido a um dos dois gêmeos e ele não sabia qual que era, fazendo com que ele começasse a ficar um pé atrás com os dois, tentando descobrir qual dos dois que era aquele que tinha herdado a personalidade ruim. No futuro, o Doku acaba chegando ao momento onde ele decide que vai ter que passar o carro de grande mestre para um dos Cavaleiros de Ouro, e ele fica na decisão entre o Saga e o Aiorus, mas resolve escolher o Aiorus pelo fato da desconfiança que ele tem do Saga da situação anterior. O mesmo acaba, né, o Saga acaba meio que sendo corrompido pelo espírito, que tinha sido ele que tinha herdado a personalidade ruim, e mata o Shion de maneira desprevenida no mangá. Ele dá um ataque pelas costas enquanto o Shion está em Star Hill, o que faz com que ele não consiga se defender. E aí o Shion é morto e o Saga rouba sua identidade. Já no anime ele é derrotado por um ataque um pouquinho mais barulhento, mas não vou falar sobre isso agora. Shion volta a aparecer no clássico novamente, já mais para perto do final da série, onde ele acaba sendo aquele que comanda os Cavaleiros Renegados que invadem o santuário na saga de Hades, na parte do santuário. Ele é ajustado por Hades junto com alguns Cavaleiros de Ouro do passado, para que eles invadam o santuário e levem a cabeça de Athena para Hades. Só que isso na verdade é tudo uma atuação, eles meio que estão fazendo uma farsa, porque o Shion, quando ele morreu, ele era o único que tinha informação de como conseguir a armadura de Athena, que é usando o sangue da deusa na estátua. E como não teve como ele passar à frente essa informação porque ele morreu antes de conseguir passá-la, ele resolve fingir que aceitou o acordo com Hades e volta para o santuário junto com esses cavaleiros para passar a informação para ela. Mas acaba que ela acaba meio que morrendo para enfrentar o Hades no próprio mundo dos mortos. Então ele acaba restaurando as armaduras dos Cavaleiros de Bronze e entregando a armadura de Athena para os Cavaleiros de Bronze entregar para a própria Athena no futuro. Já as aparições do Shion em episódio G, Santia Show e Soul of Gold é uma participação mais rápida, porque ele aparece meio que ou em citação, como acontece em Soul of Gold, onde o Doku acaba comparando o Mu com o Shion, ou então só para mostrar flashback da traição do Saga, como é mostrado no caso de episódio G, ou para recontar a morte do Saga, cometendo até alguns errinhos, como acontece em Santia Show. Então nesses é mais rápido e mais tranquilo a passagem dele, sem muita informação para comentar. Já em episódios de Assassine, que inclusive é uma das minhas obras favoritas de CDZ, a participação do Shion é um pouco maior, tendo uma luta até interessante, porque nessa obra ele volta à vida durante a crise dos gladiadores e dos Cavaleiros do Caos, né? Que inclusive, se vocês quiserem um vídeo explicando melhor quem são os Cavaleiros do Caos, ou qualquer história deles, de onde vieram, explicando um pouquinho melhor, eu posso fazer, se vocês comentar que eu faço um vídeo extra além do vídeo da série, só explicando sobre essa questão, mas os Cavaleiros do Caos também eles vão estar no meio dos Cavaleiros de Ouro, então é com vocês. Mas voltando, né, meio que o Shion ele ressurge nesse momento, e ele ressurge no Japão para ajudar o Kiki na luta contra o Mu, né, para impedir que o Mu consiga a Kusanagi. Ele fica lá no santuário meio que criando uma proteção pro santuário para que o Mu não consiga pegar a Kusanagi. E essa é toda a participação dele na obra. Inclusive ele faz isso só com a parte do seu poder original, tá? Mas é isso, essa é toda a participação dele na obra de episódio de Assassine. Inclusive também é a última citação que nós faremos nesse vídeo. Essa é a última obra onde ele aparece. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um like aí, se inscreve e até a próxima. Falou!